Bom dia a todos. Eu queria dizer-vos que, de forma informal, que na qualidade de Presidente do Instituto Politécnico de Beja, fico contente e agradecer-vos por estarem aqui. Dizer-vos que tenho acompanhado com alguma atenção a evolução do processo que conduziu aqui a este encontro. Estive aqui com o professor a vermos aqui o programa de forma mais... o professor dizia-me há pouco, olhando para o livro, para os resumos neste período de contração que o país atravessa, isto é uma prova evidente de trabalho. É uma prova evidente de trabalho. Quando eu vim para o Instituto Politécnico de Beja, para o Presidente do Instituto, eu vim para o Instituto Politécnico de Beja há 20 e não sei quantos anos já, vim da Escola Superior de Educação de Castelo Branco e da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, fui professor primeiro. Quando vim para o Alentejo, que é a minha terra, eu sou leitão, sou de Alvim, e quando há 5 anos me posso como Presidente do Instituto, era na altura diretor da Escola Superior de Educação. Tinha um conhecimento muito pouco profundo do resto do Instituto, até porque o Instituto era uma realidade completamente diferente. Só no dia 1 de setembro de 2008, com a mudança dos estatutos, o Instituto se transformou e se tornou, eu não gosto de utilizar a palavra centralizado, mas se centralizou na mão do Presidente. Portanto, digamos, a visão transversal do que é este Instituto hoje. Quando tomei posse, como Presidente do Instituto, não tinha um conhecimento muito profundo das atividades que se desenvolviam na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja. Aliás, a separação fracionada em unidades orgânicas não nos permitia ter uma visão disso, e até a ideia que eu tinha era uma ideia de expectativas, portanto, um pouco baixas relativamente à Escola Superior Agrária. Estes 5 anos, diria que me reconverteram completamente. Portanto, eu pude observar, neste espaço de tempo, que, em meu lugar, consegui, nestes meus 5 anos como Presidente do Instituto, estabelecer relações de franca amizade com os colegas todos dessa unidade orgânica, agora em departamentos, e pude observar, efetivamente, a excelente qualidade de alguns dos investigadores dessa escola, desses departamentos, que estão nos rankings internacionais no topo, mesmo no topo. Portanto, produz de elevada qualidade, investigação de elevada qualidade, e temos investigadores de elevada qualidade. Eu diria investigadores, não diria que temos docentes que fazem investigação de elevada qualidade, porque se fosse possível, são sonhos que eu tenho, se for possível, digamos, que o trabalho que é feito às pessoas se pudesse dividir e os docentes pudessem afetar muito menos horas ao seu serviço e horas à investigação, tenho a certeza que muitos de nós conseguiríamos atingir o topo dos rankings em termos mesmo mundiais. Temos docentes com uma qualidade muito grande neste Instituto e, nomeadamente, na Escola Superior Agrária. Mas os tempos são tempos diferentes, como sabem. Projeta-se o horizonte 14-20 e, com isso, projetam-se noções, grandes noções de competitividade e grandes noções de exigência. Este Presidente irá continuar, até terminar o seu mandato, sempre ao lado destes departamentos, sempre ao lado destes colegas, mas cada vez mais será um amigo exigente. Um amigo exigente.
é necessário sermos exigentes com todos. Com todos. Todos que terão ao lado, todos os docentes dos departamentos ligados à Escola Superior Agrária que terão ao lado, mas a todos irei exigir muito, muito, muito nos tempos que vêm. Participação de todos. São tempos de agroindústria, são tempos em que existem fundos comunitários de resultados, mas são tempos que vão exigir grande competitividade, vão exigir grande qualidade no trabalho. Grande qualidade no trabalho. Portanto, como vos disse, o Instituto Politécnico de Beja, na pessoa do seu Presidente, portanto, tudo fará, efetivamente, para colocar esta instituição, esta organização pública, digamos, no topo, em termos distritais, em termos regionais e em termos nacionais, tudo fará para que, efetivamente, esteja ao lado dos seus colegas, exigindo-os também simultaneamente. Portanto, são tempos diferentes e todas as estratégias que permitam a esta área, a área agrícola, otimizar esta área, são estratégias que consideramos de uma importância muito enorme. Não sou um especialista nesta área, sou um homem da área da educação, das pedagogias, mas tenho acompanhado sempre e tenho um franco carinho por esta vertente, por esta área. Os meus colegas sabem isso, portanto, tenho dado especial apreço às questões das explorações agrícolas que nós temos. Sou um homem que nasci no campo, nasci no Albito, fui criado no campo, conheço perfeitamente as plantas, desde criança que estudo fitoterapia, um complemento na minha vida, portanto, até ser dosear as plantas com fins medicinais, aprender essas coisas todas. Sou um homem do campo, que amo o campo, amo o Colégio e amo muito o meu instituto e muito os seus departamentos e as suas unidades orgânicas. Tive a oportunidade, quando cheguei ao Instituto Politécnico de Beja, de conhecer o professor Covas Lima, na altura o presidente do Instituto Politécnico. Conheci-o com muita profundidade porque ele deu uma mão quando estava a fazer os meus estudos mestrado e graças a ele eu pude desenvolver a investigação que fiz em Espanha, fiz em Sevilha, a investigação final dos meus estudos de mestrado. O professor Covas Lima foi uma pessoa que sempre me acompanhou, sempre esteve ao meu lado, aliás, como fazia com todos. A minha vida profissional não teria sido tão rica, não teria sido sequer possível se quando eu cheguei ao Instituto Politécnico de Beja tivesse tido um outro presidente, um homem diferente. Enquanto presidente do Instituto, estou-lhe profundamente reconhecido, enquanto pessoa, muito mais reconhecida. As instituições, como sabem, permanecem, os homens desaparecem, mas existem homens que deixam grandes marcas nas instituições. O professor Covas Lima foi um homem que deixou uma grande marca, a marca da bondade, a marca da humildade, mas principalmente a marca do saber. Obrigado a todos por estarem connosco e à vontade. Bom dia. Bom dia a todos. Desde já justificar-vos uma pequena mudança no programa, poderão ver o que está escrito é que esta altura seria feita pelo professor David Carioca, presidente do Instituto Politécnico de Beja, e pelo professor Pedro Armado. Presidente, permita-me que o cumprimente. O professor Armado pediu para eu fazer esta apresentação e queria saudá-lo na qualidade de nosso anfitrião, e dá uma habilidade e disponibilidade para receber a realização dessa encontro nas instalações do Instituto Politécnico de Beja. Obviamente, agradecimentos extensivos à Presidente do Instituto e à Presidência e aos colegas da Escola Superior Agrária, concretamente, e sobretudo aos colegas da Proteção das Plantas, a professora Margarida, a Isabel, a professora Portugal,
o esforço, a disponibilidade, a humildade e humildade de realizar este trabalho aqui, de nos receberem. Muito obrigado a todos por esse esforço. Aos alunos de Beja, os agradecimentos são também expressíveis, visto que este 10º encontro de proteção integrada, tal como os restantes anteriores, é, na sua essência, por definição e projeto, uma iniciativa dos estudantes. Portanto, os estudantes da Escola Superior de Beja, do Instituto Politécnico de Beja, certamente estão também de parabéns, e a Comissão Organizadora gostaria de realçar o seu empenho, o seu esforço e agradecer a sua dedicação à realização deste evento. Como que calcularão, é para mim particularmente difícil fazer esta abertura do 10º Encontro Nacional de Proteção Integrada com o professor Vitor, na ausência do professor Pedro Amaro. É o primeiro encontro, desde 1991, que não temos o professor connosco. O professor sempre fez a abertura dos encontros, sempre foi o motor dos encontros, e justamente permita-me, professor Vitor, que pegue nas suas últimas palavras da importância dos grandes homens que nos deixam marcas, que nos ajudam no caminho, que nos vão balizando os marcos da estrada que queremos seguir. E o professor Covas Lima o fez em Beja, certamente foi pelas suas naturezas, pelas suas características próprias, e eventualmente também por algo que possa ter aprendido com o professor Pedro Amaro, porque o professor Pedro Amaro foi, em relação ao Covas Lima, o orientador do seu trabalho final do curso, assim se chamava então, e que no caso do Covas demorou 7 anos a fazer, e portanto todos nós dizíamos que a tese final do curso do Covas era mais do que um doutoramento, por questões pessoais, que todos compreendemos na altura, que ele deixou claro ao país, mas o que é verdade é que foi um trabalho de 7 anos com uma enorme importância científica na altura, e foi permitido e orientado já pelo professor Pedro Amaro. E portanto também certamente, e se o Covas estivesse entre nós hoje a participar neste encontro, seria também ele o primeiro a reconhecer a importância que o Pedro Amaro teve na sua formação técnica, científica de dirigente. Numa escola que foi extremamente marcante para Portugal, que foi o Laboratório de Fitofarmacologia, onde eles conviveram durante esse tempo. E se de facto vos disse e vos recordei que os encontros de proteção integrada são uma iniciativa dos estudantes, é porque foi assim que começaram. E começaram assim, no tempo já distante, o professor referia aos seus 20 e muitos anos já aqui nesta escola, neste Politécnico, antes do professor ter enunciado estas palavras, outros colegas que mencionaram 22 anos de dedicação a esta casa. Portanto, há aqui um fator comum, que são 20 e muitos anos de ligação a esta casa. E nesse tempo distante, de 1991, janeiro de 1991, é sequência de iniciativas despoltadas pelos estudantes da Universidade de Évora, onde o professor Amaro participava regularmente de uma forma discreta, e dava-nos quantas aulas, e eu também participei, comecei a participar nesse ano. Os estudantes da Universidade de Évora organizaram-se em torno do Departamento de Ciências Agrárias, da professora Ivone Claro, e do Departamento de Biologia, do professor Jorge Araújo e da professora Carla Mendonça, e exigiram, no bom sentido da exigência dos estudantes, a realização de um encontro onde se procurasse discutir uma escola que tinha alguma atividade interessante na luta biológica, que era o grupo da Biologia da Évora do Jorge Araújo, e o entrosamento com as ciências agrárias, que era sobretudo no Departamento de Fitotecnia, com o colega Maria Ivone Claro. Desse encontro resultou o primeiro encontro de proteção integrada, que certamente estará na memória de muitos dos presentes, seguido num segundo em Vila Real montado, e está aqui a colega Maria, a colega Laura, lembrar-se-ão do Carlos Abreu, lembrar a Comissão Organizadora do segundo encontro de proteção integrada, no ano de 94, um terceiro em 93, um terceiro em 95, organizado pelo Instituto Superior de Agronomia, das instalações da FIL, que é o único, curiosamente, que não tem livro de atas. É verdade que teve um resumo mais alargado, mas não compensa, de facto, a ausência do livro das atas. Um quarto na Universidade dos Açores, organizado pelo David e pela Ana Maria Simões. Um quinto em Bragança, organizado
também muito bem pelos colegas de Bragança, pelo Albino, pelo Zé Pereira, pelo Álvaro, que ali está, pelo Almaceda. O sexto em Castelo Branco, organizado pelos colegas de Castelo Branco, o João Pedro, que aqui está, o José Pereira Coutinho. O Castelo Branco teve algumas novidades em relação ao padrão que podíamos seguir, desde logo as atas, passaram as primeiras atas em CD, portanto deixaram de ter o formato de papel. Neste Castelo Branco, talvez por influência minha e do João Pedro, houve uma secção autonomizada em fitossanidade do armazenamento, que nunca tinha havido e não voltou a haver, mas houve de facto algumas novidades neste sexto encontro de proteção integrada em Castelo Branco. Um sétimo encontro organizado em Coimbra pelo colega Maria José e pelos seus colaboradores, pela Rosa, e que este sétimo encontro teve uma novidade curiosa, é que finalmente introduziu a Universidade de Coimbra no movimento da proteção integrada. A Universidade de Coimbra não tem em si mesmo nenhum departamento de ciências agrárias e, portanto, não tem em si mesmo nenhum departamento de proteção das plantas. De alguma maneira há uma relação muito intensa e próxima e colaborativa entre a Escola Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra e a Universidade de Coimbra, mas definitivamente a Universidade de Coimbra envolveu-se no movimento com a professora Susana Nuno Almeida Santos, a professora Isabela Brantas, e portanto, quando tive a proteção integrada chegou a Coimbra, a Coimbra para a Universidade, mas conceito maior da Universidade. Um oitavo organizado em Ponte de Lima pelos colegas de Ponte de Lima, e o colega Luís aí está, que correu muitíssimo bem, uma ligação com as instituições profissionais da região, com a Estação Vitivinícola Armando Galhã, a EVAG, um nono encontro em Viseu, que também correu muitíssimo bem. Em Viseu fizemos, de alguma maneira, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico acaba de nos propor que façamos neste, que é uma homenagem a uma personalidade pública que tem a ver bastante connosco, neste caso, em Viseu, foi o José Passos de Carvalho, como estarão recordados. E chegamos ao décimo, e esta seria, porventura, não faço a mínima ideia, mas seria, porventura, uma sequência de que o professor Amado iria recordar. E porque se eu consegui retirar a essência da intervenção do professor Vítor, em termos de palavras-chave, em torno de conceitos de competitividade, qualidade de trabalho, exigências e reconhecimento, pensando que todas estas palavras se aplicam com enorme propriedade ao professor Joaquim Pedro Pereira Amado, eu talvez vos passasse, e se me permitisse, Sr. Presidente, 2 ou 3 minutos para vos falar do professor Amado. O professor Amado nasceu no dia de São Pedro, em Vila Viçosa, no ano distante, de 1926, e chamou-se Joaquim de nome próprio. Pedro, certamente, nasceu no dia do dito, e certamente para invocar a sua proteção, o que era então frequente. Pereira, porque era filho, e é filho, de uma das inúmeras filhas do padre Pereira em Capel. E Amaro, porque era filho, e é filho, de um homem autodidata, chamado Jaime Amaro, funcionário administrativo da Câmara de Vila Viçosa, escritor, poeta, amigo de Tertúlia, da Flor Bela Espanca, e a quem a Flor Bela Espanca, por exemplo, dedicou sonetos. Pobre de Cristo, por exemplo, é dedicado a José Emílio Amaro. Portanto, é neste ambiente de enorme religiosidade, de crença, de afetos, mas também de cultura que cresceu o Joaquim Pedro. E por influência de uma escola, melhor, por influência da investigação agrária feita na Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, que ele conheceu enquanto jovem, porque estudou no liceu em Elvas, não havia liceu em Viçosa. E por conselho de um médico que era muitíssimo amigo, um médico calipuense ilustre, o professor Amado cursou agronomia praticando sempre estes princípios, que no fundo são as palavras já na sua intervenção,
e instigando-nos a todos a sermos capazes de o superar, irmos mais longe do que ele foi, lutarmos com a força que ele nos mostrava todos os dias, e se calhar por isso, permitam que, e eu já o fiz no quarto encontro nos Açores, como se lembrarão os que lá estiveram, foi um encontro de algum confronto de ideias, como de resto tem sido quase comum em todos os encontros de proteção integrada entre várias instituições, umas vezes com maior emotividade, outras vezes com maior racionalidade. Julgo eu, direi eu, que procurando utilizar o confronto como estímulo para desenvolver mais trabalho e mais atividade, sobretudo, e não por outros motivos maiores, este seria o motivo maior. E nesse tempo, e dentro desse confronto, no quarto encontro dos Açores, eu utilizei como introito das minhas comunicações alguns poemas. Utilizei particularmente dois da Sofia de Mel Braga, o Puto, que eu vos pouco hoje, e usei o Infante. Portanto, se me permitissem, porque eu acho que as palavras que a Sofia de Mel Braga escreveu sobre o Infante, podendo nós imaginar que o Infante se chamaria Joaquim Pedro, se aplicam com toda a propriedade ao professor Amaro. E as palavras são: aos homens ordenou que navegassem sempre mais longe para ver o que havia, e sempre para o sul, e que indagassem o mar, a terra, o vento, a calmaria, os povos e os astros, e no desconhecido cada dia graças. Até é uma personalidade com estas características, com esta aplicação, com esta vontade, com esta liderança, que me pediu ontem à tarde para vos ler uma página. Portanto, com a vossa licença, e usando as palavras do professor Amaro, passo a ler-vos a mensagem de abertura que eu gostaria de vos dizer hoje. Ou melhor, algumas das coisas que eu gostaria de vos dizer hoje, seguramente se estivesse aqui presente, falaria de outra forma, usando outras palavras, e porventura seria mais bom. Caros amigos e participantes do 10º Encontro Nacional de Proteção Integrada, ao longo de 64 anos de atividade profissional, tive a felicidade de me dedicar essencialmente ao ensino, à investigação e ao desenvolvimento da prática da fitofarmacologia, a ciência dos pesticidas e da proteção integrada. Na União Europeia, em especial desde 2002, foi tomada a decisão da promoção do uso sustentável dos pesticidas, privilegiando a opção do risco aceitável dos pesticidas e o fomento da proteção integrada. Infelizmente, em Portugal, entidades oficiais e privadas de grande importância adaptaram uma política de resistência à concretização das orientações comunitárias, em claro contraste com as minhas opções bem evidenciadas em livros e outras publicações, nomeadamente nos Encontros Nacionais de Proteção Integrada. A União Europeia determinou que, em 1 de 14, seria adoptada a obrigatoriedade da proteção integrada, mas foi impossível em Portugal concretizar tal orientação. É perante este panorama que, nos últimos 6 meses, tenho lutado contra a adversidade de várias doenças, agravadas desde o início de abril, e de tal gravidade que me impossibilitam hoje estar na Escola Superior Agrária de Beja, no 10º Encontro Nacional de Proteção Integrada. É com profunda tristeza que, vencido por esta realidade, só me resta pedir-vos desculpa pela minha ausência. Permitam-me que destaque e agradeça o excelente trabalho dos colegas da Escola Superior Agrária de Beja, da organização e da promoção do entusiasmo que justifica ter levado número de painéis sobre temas do maior interesse para o meu Alentejo. 1 de maio de 2020.